Aí nós temos o presidente que é candidato, nós temos um Congresso que está cagando para o povo, estão pensando em se reeleger suas bases, no orçamento. Tanto que a única declaração, depois de todo mundo lá aflito, quem pode parar esse desmando? O Congresso. Qual foi a primeira declaração que se ouve do Congresso? Ah, se o Supremo derrubar o orçamento, eu derrubo deles. Eles estão preocupados com o orçamento. Entendi. Esses filhos de uma puta estão preocupados só com o orçamento. Então o Supremo está livre. Por quê? Porque a gente tem um bando de lei de merda, que são contraditórias, uma Constituição ampla pra caralho, Sim. um Congresso que passa 4 anos não resolve o que precisa ser resolvido, porque o assunto de fake news não é que nem estava lá na decisão do Moraes, da Carmen Lúcia. Ah, é um momento excepcionalíssimo. Não, já se sabia disso. Sim, mas você acha que... Você não acha que esse negócio de fake news, essa preocupação que a galera tem com isso, não é só uma desculpa para eles fazerem o que eles estão fazendo mesmo? Totalmente. Que isso sempre existiu. Está lá no Eclesiastes, né? Não há nada de novo sob o sol. E tem o Essa de Queiroz também no livro Cidade e a Terra, não há nada de novo sob o sol. E o acontecimento é apenas a eterna repetição dos males. Então a mentira sempre existiu. Sempre. Você vê mentira em peça de Shakespeare. Antes de Cristo, você vê mentira para você ganhar cargos políticos nas farsas de Plauto. Então todo mundo sabe que a mentira sempre existiu. Tem mentira até na Bíblia, né? Tem mentira em todo lugar. Sempre foi um problema. O problema é que hoje nós temos esta ferramenta de novo, né, que é uma grande novidade, que se você coloca a mentira, você não precisa mais de propagador, ela se propaga sozinha. E ela se propagando sozinha, além desse fato, que já é algo preocupante, ela não tem barreira geográfica. Ela se propaga sozinha na velocidade da luz para todos os cantos do mundo. Sim, sim. Você não consegue mais segurar. E mesmo que você tenha que desmentir, como é que o desmentido, você vai saber que teve o mesmo alcance que o mentido? Não dá. Então, é uma preocupação. Mas isso aqui também não é novo. Tem no mínimo, tem mais, mas assim, popular do jeito que está, 10 anos. Por que só agora, né, os ministros falam, temos um problema novo, excepcional. Excepcional, 10 anos. É que agora foi que eles perceberam que isso aí muda as eleições pra caralho, assim. Tira o poder deles, desestabiliza o sistema de controle que mas estava eles se não perpetuando há podem. É um décadas. problema que já existe, o Congresso devia ter resolvido. Se não Mas tivesse dá pra resolvido... resolver? O que resolveria isso? Dá. Tem solução jurídica dentro do devido processo legal para tudo. Então você veja, só para responder o caminhoneiro e fechar essa volta ao mundo que nós demos aqui, eu, na verdade, que eu não paro de É falar... uma conversa, né? O que aconteceu? O povo viu, por quê? Perderam a vergonha, a Constituição sendo tratorada por quem deveria proteger a Constituição. Ora, quem tem que defender a Constituição tratora, rasga a Constituição, Isso não é um golpe? não só a Constituição, a lei eleitoral, a ética, a moral, tudo. E fizeram isso na cara de todo mundo. E quem se levantou para falar contra ainda mandaram calar a boca. Prender, perseguir, fugir para os Estados Unidos? Exato. Você não pode falar que o Lula é tal coisa. Você não pode falar que o Lula é coisa. Ele é bandido, viu, galera? Você não pode falar, eu não posso falar ainda, né? Eu também não posso, eu não sei se vão ricochetear, porque eu trabalho na Jovem Pan, não sei se vão ricochetear na Jovem como Pan. extensão. Então Verdade. eu prefiro, como diria a Copélia, prefiro não comentar. O lado de bom de perder tudo é isso. Não tem mais o que tirar de mim, né? Então, Exato. eu sou mais livre. E chegaram ao ponto de mandar dizer que o Lula é inocente. Ora, tecnicamente, na ficção do direito, ele é inocente, como qualquer pessoa é inocente. Mas a palavra inocente, ela tem vários tipos de funções. Mas ele não foi inocentado. É isso que... As pessoas elas têm um descuido, um desleixo com a palavra. Porque, veja, se eu te convido para ir na minha casa, aí chega na hora e falo, não quero que você vá, você está o quê? Desconvidado. Sim. Né? E eu faço a mesma correlação com a palavra condenado. Mas não houve uma descondenação, houve a anulação de todo o processo.
Então, na ficção jurídica, coisa linda, né? É como se nada tivesse existido. Então, ele nunca foi condenado. Porque se anula, você apaga. São Tomás de Aquino diz que nem Deus pode apagar o passado. Mas a coisa julgada do STF pode. Olha que coisa maravilhosa. Mas é só de mentira, é só de fachada. As pessoas que não são completamente bitoladas pela mídia, elas entendem que o Lula pode ser inocente juridicamente, mas existem muitos outros significados da palavra inocente que não necessariamente necessitam de você ser inocente ou não na justiça. O povo julgou o Lula, pelo menos a maioria das pessoas, julgou ele como culpado perante as evidências no tribunal da opinião pública. Então, na opinião pública, ele não é inocente, ele é culpado. Por mais que ele seja inocente na opinião jurídica. Mas aí a gente tem que ver, num mundo onde o STF passa por cima da Constituição, qual é a opinião que vale mais? A do STF ou a do povo? Exato. Eu acho que é do povo falar? Aqui nesse momento. Por exemplo, a campanha do Lula, que entrou com aquele monte de ação, e o advogado dele, o Cristiano Zanin, é um gênio. Né? As pessoas podem não gostar dele, mas ele, na minha opinião, é o melhor advogado do Brasil. Caramba. Ele é o melhor advogado. Ele é um gênio. Ele é um gênio. Esse monte de ação que foi ingressada, inclusive para impedir que o Lula fosse chamado daquilo que o povo acha que ele é, porque juridicamente ele não é, tem uma peça de propaganda eleitoral obrigatória que fala assim, goleiro Bruno, doutor Jairinho, Flor de Lis, esses bandidos são os amigos do Jair Bolsonaro. Pode ser essa da esperança. Essa era a propaganda. Mas tem um detalhe aí. A campanha que está pedindo para não chamar o Lula daquilo que o povo acha que ele é, porque juridicamente ele não é, ele está chamando 3 pessoas da mesma situação que ele. Porque o Jairinho não teve júri ainda. A Flor de Lis também não foi para o júri ainda. Então eles são inocentes. Pode crer. E o Bruno, goleiro, ele cumpriu pena. Porque ele já podia, né? Cumprir pena em segunda instância. Não valia ainda. Não tinha desvalido ainda a regra de poder depois da segunda instância. Ele ainda tem pendente no STF, pasme, monarque, recurso extraordinário. Portanto, ele ainda não é culpado. O que é um recurso extraordinário? É o último recurso possível de se fazer dentro de um processo. Tem a ação, a defesa, sentença, recurso, 1. Aí tem lá o grupo lá do tribunal decide, aí tem o acórdão. Aí o recurso, se for matéria, se a parte prejudicada achar que aquele acórdão ele vai contra a lei, é recurso especial para o STJ, que é o Superior Tribunal de Justiça. E se tem matéria de Constituição, recurso extraordinário, que é para o STF. Às vezes tem afronta dos dois. Então tem ao mesmo tempo recurso especial e recurso extraordinário. Então o recurso extraordinário é o último recurso. E no caso do Bruno, o recurso extraordinário ainda não foi julgado. E se não foi julgado, da mesma maneira que o Lula, ele é inocente. Pode crer. Então, se eu falo para você que o goleiro Bruno é inocente, aí eu falo assim, a pessoa assim, não, é inocente, ele foi inocentado. Aí dá uma ziquezira no STF, anula-se o júri do Bruno por algum vício processual, que foi o que aconteceu com o caso do Lula. Não foi nem análise de prova. Teve um vício processual, anula tudo, apaga. Se o STF encontrar vício processual no júri do Bruno, ele vai anular, ele vai ser inocentado. Mas assim, aí você pôs um para governar o país que você mora. Aí o outro acontece a mesma coisa. Você toparia ir no sítio com ele sozinho assar uma carninha? Principalmente se for mulher, né? Mesma coisa, anula o processo do Abdel Maci. Você vai deixar sua mulher fazer uma inseminação com ele? Ele é inocente. Pode crer? Não, você Ele não vai. é inocente. Sim. Mas o povo quis que o presidente Não é fosse... é muito louco isso. E essa questão de descondenar, inocentado não foi, porque ele nunca deixou de ser inocente. Uhum. E o Brasil, com essa questão da culpa após o trânsito julgado, ele tem uma figura bizarra, que é o condenado inocente. A pessoa foi condenada pelo juiz, foi condenado pelo desembarga, foi condenado pelo ministro do STJ, mas ele é condenado, mas inocente.
porque ele só pode ter o status de culpado depois do STF. Porque o STF fez uma manobra jurídica para tirar ele, porque ele queria o Lula quantas contra vezes o o Bolsonaro. STF não negou o pedido do Cristiano Zanin para ele sair da cadeia antes de tudo isso? O que mudou para eles? Boa pergunta. O que mudou na cabeça deles ou no ciclo de Boa, poder que essa é a pergunta de permite? 1 milhão. Quem que tá por trás Eu, do como STF, Reles mano? mortal, não sei responder. Você acaba de assistir um corte do Monarch Talks, agradeço demais, mas se você quiser ver o vídeo na íntegra e acompanhar ao vivo todas as transmissões, você tem que ir lá no rumble.com/monarch para não perder nada. Segue a gente lá.